Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Parabolando Podcast e hoje já vamos direto ao assunto. Hoje vai ser a abertura do 5º selo, tá? Ali de Apocalipse número 6. Lembrando que o primeiro, segundo, terceiro e quarto selo tinham 4 personagens bastante interessantes. Eram cavalos que tinham cores, branco, vermelho, né? Preto e verde, cada deles com um significado, com um tipo de cavaleiro que estava tendo um tipo de ação. E agora no capítulo, a partir do versículo 9, nós vamos falar sobre o 5º selo. Já mudamos totalmente diferente aqui. Tem outros personagens aqui que nós vamos saber quem são esses personagens, né, Alfredo? É isso aí. Ó, nosso conteúdo tá aí no YouTube, no Facebook, no Instagram. Também estamos na radioaibel.com. Não deixe de acessar, de compartilhar, de dar o seu joinha e de se inscrever no canal, se por acaso você ainda não é inscrito. Exato. Também como estamos aqui com presente diário, o nosso devocional cedido gentilmente para a Rádio Transmundial. Estamos aqui para abrirmos hoje o 5º selo, né, Alfredo? Isso aí. Seja bem-vindo mais uma vez, nosso mestre Alfredo. E já, Alfredo, já pode começar que hoje nós temos muita coisa para falar, muitos personagens diferentes hoje, hein? Tem bastante. Diga lá. Então vamos lá, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos os nossos amigos e irmãos que têm nos acompanhado aí nesta viagem aqui pelo livro do Apocalipse. Hoje daremos continuidade aqui no capítulo 6, no versículo 9. Como o pastor disse, nós temos acompanhado João tendo a visão no céu de um rolo sendo aberto, um livro, né? Sendo aberto e continha 7 selos. E abriu-se o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto e haviam esses cavaleiros. Nós vemos que o primeiro cavalo branco que tinha o seu cavaleiro, nós explicamos, era o anticristo que trouxe uma falsa paz. E já o segundo cavaleiro, que era o vermelho, já foi lhe dar tirar essa falsa paz. E aí nós vamos entender, no meio da 70ª semana de Daniel, a qual nós falamos no outro episódio, Sim. No meio desses 7 anos, 3 anos e meio, 1260 dias, essa paz é tirada, o anticristo quebra o tratado de paz que ele havia feito com muitos, e aí começam então a perseguição a todos aqueles que professam Cristo, que reconhecem. Então, nós que estamos aqui no mundo, nós que estamos aqui presentes nessa época, nós dizemos assim, para que eu pregar o evangelho? Ok. É uma dúvida que tem, né, já aqui, né? Então, eu estou pregando o evangelho e estou pregando para as pessoas, mas muitas pessoas ouvem e não dão atenção. Se Cristo volta e tira a igreja da terra hoje, aqueles que não deram atenção à pregação do evangelho, quando virem todas essas coisas acontecerem, eles vão se lembrar daquilo que nós pregamos para eles. Uau. E vão se lembrar e vão dizer, não, eu tenho que optar por Cristo. E é deles que nós vamos falar agora. Ok. No versículo 9. Ok, muito bem. Então, diz assim no versículo 9, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então, nós vamos ver, nós vimos no começo ali do livro do Apocalipse, quando João tem a visão do céu, tem a visão do trono. Aqui tem um altar também. Sim. Não é? Exato. Ele vê um altar ali, parecido com o do templo, que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo e depois o templo que Salomão construiu. Quando Deus manda Moisés construir aquele tabernáculo, ele faça conforme o modelo que eu te der lá no monte. Deus deu o modelo. Então, se as coisas aqui da terra são sombras das que hão de vir, né? João está vendo aqui o original do modelo que Moisés tinha na tenda. Então, existe um altar ali. Então, debaixo desse altar, que está o altar aqui embaixo, estavam as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Esses são aqueles que morrem
durante o tempo da tribulação, por causa do testemunho que dão por Cristo. Ok. Então, aqueles que não receberam o Cristo agora, nessa época da graça, como nós falamos também no outro episódio, Não né? se tornaram igreja. Que não se tornaram igreja, vão se certo. tornar mártires. Exato. Ok? Tá, porque vai haver... Porque muita pessoa, vai haver salvação no tempo da tribulação? Vai. Só que não é como agora. Sei. Agora é muito, muito simples, assim, muito fácil, né, para nós, assim, você receber a É Cristo. simples, mas não é fácil, né? Aquela pregação, você recebe o Cristo, você Ok, aceita por fé, ouviu, você está com Cristo. Aqui não, haverá perseguição. Sim. Depois nós vamos ver quando se levanta o anticristo, a marca, aqueles que não adoram a besta, aqueles que não recebem a sua marca, aqueles que dão o testemunho, esses vão morrer, vão ser decapitados, vai acontecer várias coisas, não é? É porque, veja bem, isso é um ponto que a gente sempre deve lembrar. Existem duas coisas, né, que nós não podemos jamais esquecer. Arrebatamento e a vinda de Jesus na face da terra. É diferente, são duas coisas. São duas coisas. Né? E veja que o apóstolo Paulo fala que, quanto à vinda do Senhor, ele vai explicando e fala assim, seremos arrebatados e estaremos com ele para sempre, e encontraremos com ele nos ares, e para sempre estaremos com ele. Quando fala da volta de Jesus aqui na terra, diz, os seus pés estarão no monte. Já é diferente, são duas situações, né? São duas dimensões. Duas dimensões. Veja que no arrebatamento, o que acontece? Veja que o profeta Elias, antes do profeta Elias, Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Foi arrebatado quando? Antes do dilúvio. Uau. E Noé e sua família, eram 8 pessoas, foram salvos no dilúvio. Ok. Noé foram salvos no dilúvio. Enoque foi tirado do dilúvio. Ele não passou pelo dilúvio. O profeta Elias profetizou antes do povo de Israel ser levado cativo para o cativeiro e foi arrebatado ao céu. O profeta Elias. E depois Israel foi para o cativeiro e foi preservado no cativeiro. Ok. Não do cativeiro, mas Elias foi preservado do cativeiro. Esse negócio de do e não é a mesma coisa da cova dos leões, né? Exatamente. O Senhor não tirou ele da cova dos leões, estava lá na cova. Então, Daniel estava na cova dos leões. Daniel é do povo judeu. Foi salvo no exílio que eles estavam. Deus salvou ele da cova dos leões. Deus salvou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Mas eles estavam no exílio, na tribulação. Elias foi tirado antes. Ok. Para não passar por isso. Assim a igreja, né? Enoque e Elias representam a igreja. Sim. Não é? Então veja, e eles tinham sido mortos, estavam debaixo do altar. E olha o que acontecia. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Clamando por justiça. Então estavam clamando por justiça, porque aqueles que matam essas pessoas por causa do nome de Cristo, parece que vão passar impunemente. Não, ok. Né? Porque tá ali 3 anos, eu estou matando crente, matando cristão, matando gente que não recebe a marca da besta, matando pessoas que estão ali, que não foram arrebatadas, que ficaram ali na tribulação. Depois nós vamos dizer quem é que é arrebatado, né? Então, esses que ficaram, estão ali, eles deram testemunho e são mortos cruelmente. Okay. E os que os matam pensam que vão ficar sem julgamento. Ok. Não é? E eles estão clamando. Aqui entra uma coisa muito importante. Muitas pessoas perguntam o seguinte, e as pessoas que estão no céu, eles lembram de alguma coisa? Eles conhecem alguém? Aqui está uma prova de que quem está no céu sabe de tudo. Sim. Eles falam, até quando você não vai jogar o nosso sangue, aqueles que nos mataram, eles sabem quem os mataram. Sim. E daqueles que... Aqueles já estavam mortos. Dos que habitam sobre a terra. Falam, tem gente lá na terra que estão matando, o Senhor vai julgar o nosso sangue, não é? Assim também o Lázaro e o rico, né? Sim. O rico estava no lugar de tormentos, ele dizia, eu tenho 5 irmãos lá, né? manda o Lázaro lá, não é? Então no céu, com certeza temos plena consciência de tudo que está acontecendo e melhor ainda do que temos agora, porque lá não tem impedimento da nossa carne, né? E aí diz assim, e foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos
como eles também foram. Uau. Então, dizer que são duas turmas aqui, né? Dizer que ainda não acabou a história aqui ainda, né? Já tem uma turma aqui. Assim como a igreja tem um número contado, que Sim. o apóstolo Paulo diz na carta aos Hebreus, no capítulo 11, fala a ignorância do povo de Israel, é só até que se complete o número dos gentios que vão entrar. Tem um número contado, que nós não sabemos. Assim, o número de mártires da tribulação tem um número também. E veja que eles estão aqui dizendo, ó, vinga o nosso sangue. Não, ainda tem mais gente para morrer. Uau. Quando se completar o número deles, completa-se a ira de Deus. Tem mais salvos ainda no caso. Tem mais salvos ainda. Ainda há salvação. Até esse momento aqui que estava acontecendo aqui no quinto selo, ainda ia ter salvação. Tem salvação ainda. Mais pessoas iam morrer. Agora veja que esses mortos aqui que estão debaixo do altar não são os mortos desse cavaleiro que o inferno o acompanhava. Aqueles vão tudo para o inferno. Esses vão para o céu. Há dois caminhos aqui, né? Você veja que o outro cavaleiro aqui, quando abriu o quarto selo, e olhei e um cavalo verde. Sim. E eu segui o quê? E o seu cavaleiro chama-se Morte. E o inferno seguia. Esses que morrem por esse cavaleiro aqui, pela peste, pela fome, esses que morrem aqui, sim, já tem o são para o inferno. Agora, esses daqui não estão debaixo do altar. É outro grupo de pessoas de salvos. Lembrando o seguinte, aí quando a gente vê essa parte aqui, nesses selos aqui, nós estamos assistindo, nós estamos contemplando aqui um resumo do que está... Já está sendo assim, tipo, dado, como é que eu diria, uma prévia do que vai acontecer para frente, né, Alfredo? No livro do Apocalipse, exatamente. Então, ele fala, pronto, acabou, nós vamos acabar aqui os 7 selos, acabou tudo. Não. Quando nós fomos caminhando, você... Dentro desses selos aqui, dentro desses locais aqui, começar a falar dos cavalos, a gente vai ver o que está acontecendo. Exatamente. O sétimo selo abre as 7 trombetas que depois abrem as 7 taças. Aí, ó. 7. São castigos que Deus vem trazendo no mundo. Sei. Terrivelmente. Nós vamos ver aqui o quanto terrível vai ser para quem ficar aqui. Agora, quando é que esses mártires aqui, esses que são mortos por causa do nome de Cristo, quem são eles? Quando é que acontece? Para nós entendermos melhor, nós vamos lá para o capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. Ok, muito bem. Aí nós vamos tirar uma dúvida hoje, Alfredo, sobre essa questão do capítulo 24 de Mateus, né, que... Existe, né, muitas palavras a respeito disso, direcionando, né, a igreja no dia de hoje. Quando você traz a palavra, você pode até usar alguns princípios, mas no caso o destino, né, dessa mensagem aqui, né, para quem é, né? Exatamente. Se nós interpretarmos o capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, que Jesus está falando para a igreja, aí nós colocamos a igreja dentro da tribulação. Não é? Agora, para quem que Jesus está falando? Veja bem, acompanhe bem o capítulo 24, e regras simples de hermenêutica, né? Para quem, né? Por que está falando? Para quem? Quando? Como vai acontecer? Como? Essas perguntas sempre tem que estar em nossa mente. Para quem? Como? Quando? De que maneira? Para quem, né? Para quem? Então, veja que no capítulo 24... Logo depois do capítulo 23, onde Jesus estava censurando os escribas e falando dos fariseus, ele está saindo do templo. Sim. O templo ainda estava em pé. Então, saindo do templo, Jesus ia retirando-se quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Era um templo magnífico que Herodes tinha aumentado. Sim. Não é? Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Que vai ser... Isso aconteceu quando Tito entra. O general Tito, no ano 70, ele entra lá e derruba o templo. Não sobrou pedra sobre pedra. Sim, isso aqui foi o que... Né? Se cumpriu ali. Estando ele assentado no monte, já foi para o monte das oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular lhe pediam: diz-nos, quando acontecerão estas coisas... E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Aqui é importante entender. Eles perguntaram que sinal haverá. Sim. Do fim dos tempos e da vinda de Jesus. Muito bem. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Ok. Então, sempre quando nós olhamos, vemos guerra, agora é o fim, não, agora vai acontecer. Jesus fala, não, ainda não é o fim. Você ouvir de guerras, rumores de guerras, não é o fim.
Levantar-se-á nação contra nação. Olha, não estamos vendo isso aí? Sim. Reino contra reino. E haverá fomes, Ok. pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Não é? Olha aí. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui é importante entender. Vocês serão odiados de todas os gentios. A palavra nações é gentios. Então, todos os gentios, as nações vão odiar vocês quem? Judeus. Ok, sim. É o que aconteceu. Porque a igreja tem todas as nações. Todas as nações têm igreja. Você que está falando de nação, que vão odiar. E nós vemos um antissemitismo já presente, muito forte, Sim. contra Israel. Sim. Sempre houve. E nós vemos hoje a mesma isso coisa. aí que foi escrito 2000 até 1948. Não é? Quer dizer, foram quantos anos? Sendo que antes já acontecia, né? Já era dominado por quanto tempo por outros impérios. Desde o ano 300 e pouco estava sendo dominado. Foi os por otomanos. Roma. Depois de 400, né? Império Otomano. Depois os ingleses. E por aí vai. Muitos dominaram, E é o que acontece. Então sereis odiados por todas as nações. Estou falando de nação. De gentios. Né? E ele diz assim, nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Então eles serão entregues para ser mortos. São aqueles lá que nós estamos lendo agora em Apocalipse. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então você veja, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, até a morte. Tá. Esse fim aqui seria a morte, no caso é a morte do mártir, que vai estar presente depois que a igreja for arrebatada, tirada. As pessoas que vão ficar, ainda vai ter, como diz, a pessoa fala, vou ter uma segunda oportunidade, com certeza, mas não conte com isso. Vá na primeira porque a segunda é problema. É problema. Assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ora, nós sabemos que o evangelho ele já entrou em quase todo mundo, não é? Mas por que Jesus fala que esse evangelho será pregado em todo mundo, por todo mundo, em testemunho a todas as nações? Qual o testemunho? Quem ia ser testemunhos e luz para as nações? O povo de Israel, que era para ser Israel, Deus escolheu, como nós falamos no outro episódio, para ser testemunho às nações que nunca cumpriram. E vão cumprir naqueles 144 mil que nós vamos ler no capítulo 7. Exatamente. Não é? Aí ele diz assim, portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, capítulo 11 de Daniel, no versículo 31, fala sobre a abominação da desolação. Se nós tivermos um tempinho, nós vamos dar um pulinho lá agora. Capítulo 11 do profeta Daniel, só para nós não... Sim, não ficar só nas nossas palavras. Como diz, não ficar nas nossas palavras, né? Sim. 11. 11 do capítulo Daniel, do versículo 31, onde ele diz assim, olha... dele sairão os braços que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Isso aqui que Jesus está falando. Então, houve abominação desoladora, houve o Antíoco Epifânio, que sacrificou um porco lá. Sim. Depois o general Tito, quando entra lá também, ele põe os utensílios. Eles tiram e põem o altar de Vênus lá, de Júpiter lá, né, para adorar dentro do templo. Agora aqui em Tessalonicenses, no capítulo 2... na segunda carta de Tessalonicenses, vamos lá, capítulo 2, a segunda, nós vamos ver aqui no versículo, segunda Tessalonicenses, nós vamos ver no capítulo 2, vamos começar do versículo 1 em diante. Ele diz assim, olha, ora irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós,
como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Isso aqui é o que pensavam os tessalonicenses. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ok. Essa é a abominação, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Ok. Então o templo irá se reconstruir. Então ele está falando, aí ele diz assim, ó, então, agora veja que coisa interessante. Ele falou, quando você vê que o anticristo, esse homem da perdição, ele senta no templo, ele quebra esse tratado de paz, ele senta no templo e ele pede adoração para ele como se fosse Deus. Jesus fala assim, ó, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Ué, mas nós não estamos na Judeia, não está falando para a igreja. Sim, nós não moramos lá, né? Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma da casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Mas as das grávidas e das a que amamentarem naqueles dias, porque é difícil correr estando grávida. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Sábado por quê? Porque na lei judaica tem um tanto de quilometragem que você pode andar no sábado, não mais que aquilo, é contra a lei. Não fala para nós, igreja, dessa tribulação, não está falando para nós. Sim. Isso está falando justamente para o judeu, vai vir o tempo da tribulação para vocês. Então ore para que a vossa fuga não seja no inverno, que é difícil, e nem no sábado, que vocês não podem fugir no sábado. Pois haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque os judeus estão esperando pelo Messias. Para eles, o Messias ainda não veio. Jesus não é o Messias, o Cristo para eles. Nós sabemos que Jesus é o Messias, o Mashiach e o Yehoshua, o Mashiach que veio para nos salvar. Eles ainda não sabem. Então eles estão dizendo, o Messias está vindo, ele vai vir nos salvar, está no deserto, agora que ele veio para guerrear e nos salvar dessa tribulação. Não creais, Jesus está dizendo. Aí diz assim, prestai atenção, porque eu tenho predito. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais. Olhai, está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Uau. Então, olha que coisa interessante. Aqui no Evangelho de São Mateus está falando exatamente esses que serão entregues para ser mortos. Então, muitos dos judeus vão se converter. Nessa época, muitos dos gentios irão se converter também, por causa da pregação dos judeus, que eles vão pregar incessantemente o Evangelho de Jesus Cristo. E muitos nessa época serão salvos. E esses que ouvirem esse Evangelho sendo pregado, você vai ver um anjo voando do céu com o Evangelho, né? Muitos que ouvirem essa pregação, que ouvirem esse Evangelho na época da tribulação e o aceitarem e reconhecerem, muitos serão mortos, e esses são os mártires. E depois nós vamos ver que o galardão dos mártires é diferente. Ok. Então esse povo aqui, então, essas almas, né, foram aqueles que já foram mortos, né, durante a tribulação. Por causa do testemunho que sustentava. Porque quando a gente for lá falar sobre as marcas, né, nós vamos ver o que vai acontecer com aquele que não aceitar, né, a marca. Então aqui, o testemunho que sustentava, quer dizer, eu sustento, quer dizer, eu não nego. Não nego o Cristo. Eu não nego. E nesse momento de não negar, acontece isso. Então nesse momento eles clamam, quer dizer, eles estão, a coisa está caminhando, está rodando, eles estão caminhando e falam, mas vai ficar assim essa situação? Então eu vou, não, calma aí, está aqui escrito, né? Ainda vai acontecer, é para se completar. É para se completar. Então existe um tempo ainda que vai acontecer. Existe salvação ainda. Existe salvação. Esses são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Vieram da grande tribulação. Não é? Então, haverá um tempo de salvação. E o mais lindo, quando nós chegarmos no final do Apocalipse, é a coisa linda, irmãos. O mais lindo é que muitos vão morrer, mas terá gente que não vai morrer e nem vai receber a marca da besta.
Uau. O que vai acontecer com eles? Vamos saber depois. No final nós vamos saber. Então não perca. Porque no desenrolar do livro do Apocalipse, no desenrolar desse livro, Sim. nós vamos saber. Então anota aí, o que vai acontecer com a pessoa que não receber a marca da besta, não adorar a besta e não for morta. Que vai estar viva. Vai ficar aqui. O que vai acontecer com eles? Ok. Nós saberemos. Então acompanha aí, né, os próximos episódios, né? Porque hoje nós estamos encerrando aí o 5º selo, tá? Então temos aqui essas pessoas, né, essas almas, né, que foram mortas por causa de quê? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, que naquele momento de grande tribulação, vai chegar um momento que vai ter que ter um momento de decisão. E esses que não negaram, com certeza vão ser mortos. E a partir dessa morte, eles olham, clamam por justiça, mas aí vem a palavra e fala assim, olha, aguarda que ainda não está completado, ainda tem uma etapa ainda para se cumprir ainda. Tá ok? E no nosso próximo episódio nós vamos estar falando sobre o 6º selo, né? Logo depois do 6º selo vai ter uma pausa, né, para chegar no 7º selo. Tem uma longa história ainda, né, Alfredo? Mas no próximo episódio nós vamos estar falando sobre o 6º selo. Não deixe de acompanhar essa narrativa, né? Esses episódios que com certeza você vai aprender muito, né, sobre o que é o Apocalipse. Lembrando que esse capítulo 6 aqui, os selos, é um resumo de toda a história que está ainda por chegar. É um adiantamento, né? É um adiantamento. É um vale. É um vale, exatamente. O modo... Você veja que o Apocalipse foi escrito em grego, mas quem escreveu foi um judeu, que foi João. E ele escreve do jeito, o estilo hebraico de escrever. Entendeu? Então ele vai dando umas introduções e depois nós vamos ver tudo isso, que tem os 7 aqui, os 7 selos, as 7 trombetas, né? As 7 taças e por aí vai, e a coisa vai caminhando, a gente vai vendo esses cavalos, vai citar os cavalos novamente, né, Alfredo? E aí nós vamos, tá bom, pessoal? Então, Alfredo, suas considerações finais, nós estamos encerrando o episódio do Parabolando Podcast do 5º selo. Ok. Então, meu irmão, minha irmã... Ainda há tempo ainda, né? Ainda há tempo. E você veja que há um número de pessoas marcadas para serem mortas na tribulação. Há um número de cristãos que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses. Meu Deus. Que estão escritos no livro da vida do Cordeiro para ser salvo. E Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não me der. E aquele que vem a mim, eu de maneira nenhuma vou lançar ele fora. Uau. Né? Quem sabe você é um desses que está escrito no livro do Cordeiro. Sei, tá aí. E essa palavra do nosso pastor, esse chamado do pastor está chegando até você hoje, dizendo, você, meu irmão, é um escolhido. O que você está fazendo aí? É hora de você vir para o aprisco de Cristo. É porque quando a palavra diz, né, as ovelhas, né, as minhas ovelhas, o quê? Conhecem a minha voz. Ouvirão. Então, de repente, nesse episódio, você está ouvindo a voz do Cordeiro. Você é uma ovelha que está aí, num aprisco, junto com muitas ovelhas, com bodes. E de repente você ouviu a voz do seu pastor hoje, o Cristo, que é a palavra dele dizendo, vem. Chega aí. Tá? Então deixe para depois, é a hora de você vir para o seu pastor, nosso pastor e nosso mestre, e fazer parte desse rebanho maravilhoso que vai morar com Cristo no céu. E que vai estar, falando aqui uma palavra bem clara, vai estar assistindo essa etapa, né, da história, né, da história humana, né? Da história humana. Uau. Estamos nas bodas do Cordeiro, enquanto a tribulação está aqui embaixo. Vamos falar sobre as bodas do Cordeiro também. Ok. Falou, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco. Não deixe de compartilhar, fazer o seu comentário. Se tem alguma dúvida, clica lá, que com certeza nós vamos responder. E nos vemos até o próximo episódio, que vai ser a abertura do 6º selo. Nos vemos até lá. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.